madrugada, povo de Deus, gente que vai morar lá no céu. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Alegres essa madrugada. Glórias e glórias e glórias. Jesus é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Jesus. Só Jesus, só Ele é o Rei da Glória. Vamos adorar, vamos alegrar. Jesus, Ele é o Rei da Glória. É o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. E entra o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Boa madrugada, Patrícia de Paiva, minha filhota, missionária abençoada. Estava com muita saudade de você, viu? Pensei que você já tinha sido arrebatada, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Entra dando glória a Deus. Entra alegre com o Senhor Jesus, que Ele está aqui nesse lugar, Ele está nessa live, Ele está te alcançando aí, amém? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele é o Rei da Glória, amém? Glória a Deus, aleluia. Só Ele é o Rei da Glória. Só Ele é o Rei da Glória. Entenda isso. Só Ele é dado toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu peço desculpa pelos meus olhinhos inchados, não deu tempo de eu me arrumar hoje direito. Eu só fiz o principal porque hoje Deus me tomou desde as 10 para as 2 da manhã para estar trazendo a 12ª revelação da volta do Senhor Jesus aqui. Amém? E então eu dei prioridade para isso, dei prioridade para que o Espírito Santo de Deus pudesse me passar esse recado. Fiquei preocupada com isso, para que eu pudesse aqui, estava até agora Deus falando comigo, e eu fiz só o essencial aqui para estar, não deixar de trazer essa visão, esse foco dessa visão para você, e para que você compartilhe com o maior número de pessoas aqui, amém? Então, eu dei prioridade para isso. Meus olhos estão aqui um pouco inchados, não fiz maquiagem, porque hoje eu dei prioridade mesmo para isso, porque se eu fosse ainda me arrumar, não ia dar tempo de estar aqui 3 horas da manhã. Eu gosto de ser pontual, não gosto de estar atrasando, porque tem algumas pessoas que vão entrar e quando vê que eu não estou ao vivo, acaba que elas não participam. Então, eu não entraria esse recado, que o essencial aqui é a palavra de Deus, trazer essas visões para nós, igreja do Senhor Jesus, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus ou que estão afastadas. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, aleluia, em Oséias 4:6. Como eu sempre digo, eu não gosto que as visões fiquem somente nas minhas palavras proféticas, mas também que venha junto com a palavra de Deus, com a Bíblia, para que melhor você entenda e para que você seja edificado também através da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Oséias capítulo 4:6, que diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, a Bíblia, ela é uma arma poderosa que Deus deixou para nós cristãos, para nós servos dele, para nós filhos dele, estarmos armados diante de toda e qualquer situação que nós viemos enfrentar. Como assim, apóstolo? Quando eu estava, hoje, 10 para as 2, Deus me tomou. E eu estava, até quando eu estava dormindo, estava sonhando com isso, com essa visão que eu ia trazer aqui hoje, com essa revelação que eu ia trazer aqui hoje. E Deus não deixava de falar comigo. E ficou
1h30 Deus trazendo essa visão, o tempo todo me incomodando. E como eu sou muito criteriosa, como quem já sabe, me conhece que eu sou, eu falei, Senhor, eu vou abrir uma palavra para que o Senhor confirme se é para me trazer essa visão hoje. E aí Deus me trouxe Isaías 28. Então, eu não vou falar na forma escatológica, eu vou falar na forma do enigma que Deus trouxe para mim estar trazendo esse sonho. E essa visão, aliás, porque primeiro foi em sonho, depois foi em visão acordada. Deus continuou falando comigo depois que eu acordei também, depois que eu despertei. Então, não vou falar em forma escatológica, eu vou falar somente em forma... e também o texto é muito grande, amém? São 29 versículos. Então, eu vou estar falando somente mais o versículo 2 e vou estar trazendo algumas coisas aqui para a gente entender o que Deus quer trazer e a confirmação daquilo que Deus queria trazer através dessa visão. Então, vamos ler em Isaías 28. Eu vou ler somente o versículo 1 e 2, amém? Ai da coroa altiva dos bêbados de Efraim, da flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil dos dominados pelo vinho. O Senhor tem um homem valente e poderoso que a derrubará por terra violentamente. Ele é como tempestade de saraiva, tormenta destruidora, como tempestade de águas impetuosas que transbordam. E aí depois, se você for ler esse capítulo todo, que são 29 versículos aqui, está falando muito do que Deus está trazendo sobre a terra nos últimos dias, que já está acontecendo. Então a gente vai ver por que é uma arma poderosa, apóstolo, que você falou. É porque Deus, ele já usava o profeta Isaías e os outros profetas para estar trazendo a visão do que iria acontecer futuramente. Então, a gente vê que tanto por enigmas, Deus trabalha tanto por enigmas na Bíblia, quando a gente está em jejum e oração, Deus revela, a expressão Deus revela, tanto por enigmas, quando Ele quer trazer a nós alguma situação hoje, para falar conosco, e tanto também como escatologia, quando você extrai o texto e vê o significado do texto. Então, todo jeito o diabo não vai ter como ir contra o povo de Deus, através da palavra. Por isso que eu falo que a gente tem que comer a Bíblia, né? A gente tem que comer a Bíblia, comer a palavra, porque Deus vai falar conosco através de enigmas na sua palavra. Ele vai trazer quem tem a revelação, porque o diabo não tem essa revelação do Espírito Santo. Ele conhece de Gênesis e Apocalipse a palavra, mas ele não tem a revelação do Espírito Santo como nós temos. Então vai ter alguma coisa que Deus vai trazer como enigmas na tua palavra, como ele trouxe para Isaías profetizar o futuro, o que aconteceu no futuro, que aqui Isaías está falando, né, de Efraim, aleluia, e Judá, né? Então, como eu falei aqui, se eu for falar em escatologia aqui vai demorar muito, mas eu vou falar exatamente o foco nessa visão que eu tive, amém? Para que você entenda. E aí Deus, ele já estava falando de Jesus que vinha, né, sobre esse povo, né, e que nós temos, aliás, que Jesus estava como pedra angular, né? Deus anuncia que haverá em Sião uma pedra angular, e tudo que houver ali será construído sobre ela. Todos que confiarem nessa fundação ou rocha jamais serão abalados. Mas a quem Isaías está se referindo? Esta pedra angular é Jesus Cristo. Ele é o fundamento sobre o qual o reino de Deus está edificado. Então, a gente vê, quando a gente explana essa palavra aqui, vê o texto, vai falar de muitas coisas que Deus ia trazer. E aí, é claro que quando a gente traz essas visões do que vai acontecer, da volta de Jesus, da grande tribulação, aí a gente, uma pergunta que não quer se calar. O que eu vou trazer? O que eu vou fazer agora, apóstolo? O que eu faço diante dessa visão? Como que a gente vai se firmar? Como que a gente vai ficar? Aí está aí já a resposta. Que Isaías trouxe a visão, mas ele não deixou
de trazer o fundamento que a gente ia se firmar. Qual é o fundamento quando vier o que acontecer nessa visão? O fundamento é Jesus Cristo. E se o povo dele tiver firmado sobre essa pedra angular, que virá sobre Sião, que fala aqui, que é Jesus Cristo, então nós estaremos vitoriosos, em paz, tranquilos, sabendo que Ele que nos guarda. Assim como toda vez que a gente tem trazido essa visão aqui, e também na palavra, em Apocalipse fala sobre isso, que o povo de Deus será guardado na grande tribulação. O povo dele será guardado. Vai acontecer muitas coisas, mas o povo de Deus será guardado. Mas como o povo de Deus é guardado? Através dessa pedra, dessa rocha, que é Jesus Cristo. Ele sempre vai estar conosco aonde nós estivermos. Então, diante de tudo que acontecer na nossa vida, né? De tudo que acontecer em nossa vida, no nosso cotidiano, diante dessas visões que Deus vai trazer, e vai desses sinais, não só a visão, Deus está trazendo a visão hoje, mas vai acontecer os sinais, como você tem visto aí acontecer. Tudo que nós trazemos aqui, Deus tem trazido essas visões através das vigílias da madrugada, que após estar em vigília, 365 vigílias de oração, das 2 da manhã até as 7 horas da manhã. Então Deus está trazendo essas visões através dessas vigílias. E aí, através das vigílias, qual vai ser o nosso fundamento? O nosso fundamento, através dessas visões, aliás, vai ser nós estarmos firmados sobre a rocha, a pedra angular, que é Jesus. Então, é tão interessante, quando eu vi essa palavra, que eu tive essas visões, eu falei, Deus, vou trazer hoje essa visão, e Deus falou, aí eu falei, fala comigo através da sua palavra, para confirmar. Aí Deus trouxe Isaías 28. E eu fui ver essa palavra e eu vi como que Deus é poderoso. Ele foi poderoso para revelar o enigma para Isaías no futuro. E foi poderoso para revelar hoje para a minha confirmação da palavra. Tanto de forma escatológica como de forma enigmática. Aqui para nós estarmos trazendo essa visão. E nós estamos alegres sabendo que o cuidado de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus tão grande e poderosa na nossa vida. É por isso que a gente já começa essa live abençoada aí, aleluia, com essa pisadinha gospel, porque a gente fica alegre, independente do que aconteça na nossa vida, independente do que aconteça, do que Deus vai trazer, independente do que está por vir, nós vamos estar aqui seguros, firmados sobre a rocha do Senhor Jesus. Nós não estamos preocupados com nada. Por quê? Porque nós estamos firmados sobre a rocha do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar uma glória a Deus? Amém? Então, a visão que Deus me trouxe, a segunda visão que Deus me trouxe aqui, amém? Glória a Deus. Deus falava que haverá 3 anos de inundações sobre a terra. Eu tinha falado em outra revelação aqui que toda a terra seria inundada, que a terra toda trouxe 3 visões, essa é a terceira visão aqui, né? A primeira, Deus falou que iria inundar toda a terra. Eu via toda a terra sendo inundada. E quando foi essa semana, Deus trouxe de novo a confirmação que toda a terra iria ser inundada. Eu via muitas águas. Aí quando foi, no dia que eu trouxe essa visão aqui, se não me engano tem 2 dias atrás, 2 lives atrás, aí quando eu concluí a live, Deus começou a falar comigo que seria esse tempo de inundações, 3 anos de inundações sobre a terra. Então Deus é tão misericordioso que Ele tem falado até o mesmo tempo que nós vamos passar por tudo isso, né? Como que nós temos que glorificar o nome de Deus e temos que estar gratos, porque poucas vezes Deus revela o tempo de alguma coisa que Ele vai fazer. E na sua misericórdia Ele tem revelado esse tempo para que a gente venha estar sempre aí. Nós vamos fazer nossas coisas no cotidiano, mas nós vamos estar sabendo que por um tempo nós vamos estar passando por essa tribulação sobre a terra. Então Deus falava que haveria 3 anos de inundações sobre a terra. 3 anos. Aí você vai ver nos noticiários que realmente está acontecendo essas inundações sobre muitos lugares. A Índia mesmo está toda inundada, muita gente perdeu suas casas, muita gente morreu, né?
E aí, outra visão que Deus, o tempo todo que Deus mais falou comigo hoje foi: haverá um terremoto no Brasil com magnitude 4. Isso aí Deus falou irado, num tom irado. E eu fiquei preocupada, porque eu acordei, Deus começou a falar em sonhos, depois quando eu acordei, Ele continuou falando comigo acordado. E quando eu acordei, aí Deus continuou falando comigo no tom irado, Isso me preocupou muito. E aí Deus falava assim: haverá um terremoto no Brasil com magnitude 4. E essa magnitude 4 é só para chamar a atenção do Brasil. Mas se o terremoto de magnitude 4 não adiantar, ele vai mandar um pior, um maior, com magnitude maior. Aí Deus continuou falando: por muito tempo eu me calei diante do Brasil, mas o povo nunca me ouviu. E agora eu trago esses sinais para que este povo saiba que eu sou Deus. Então, nós sabemos que a nação brasileira é uma nação muito abençoada. Por que, apóstolo? Porque quando a gente vê os noticiários, por que a maioria das pessoas não vê muito o que acontece? Porque os noticiários é daqui do Brasil. Mas se você vê o que está acontecendo sobre toda a terra, nesse 1 ano já, muitas coisas estão acontecendo. E o povo brasileiro estava sendo guardado de tudo isso, de terremoto, de tempestade, de muitas outras coisas, de furacão, né? De tudo que Deus tem trazido aí sobre toda a terra. O Brasil estava resguardado pelos anjos do Senhor. Mas aí o Brasil ficou muito tranquilo, né? Por que Deus trouxe essa ira sobre toda a terra? Por causa da desobediência. Porque o povo não quer se voltar para Deus. O povo se volta para tantas outras coisas, dinheiro, para a imoralidade sexual, para os vícios, né? Para tantas outras coisas, tantos pecados, a idolatria, como eu falei na outra visão, que os 7 anos próximos iria ter a tribulação sobre a terra por causa da idolatria do homem, que Satanás ia usar isso para entrar nas casas, nas famílias, destruir, matar, trazer pragas, Então, tudo que Deus traz sobre a nossa vida é porque há uma brecha. Tudo que Deus trouxe na terra, está trazendo na terra e vai trazer no Brasil, é porque há uma brecha. De quê? De pecado, de desobediência, de soberba diante de Deus. Porque tem muita gente que a gente traz essa visão, essa revelação, e as pessoas se soberbecem. Elas podem até ensoberbecer, mas elas vão se cumprir. E quando essas visões se cumprir, o que vai acontecer? Pode ser tarde demais. Na verdade, antes que as visões se cumpram, a gente precisa crer. Por que vai ser tarde demais, apóstolo? Porque a palavra do Senhor fala que haverá perdão até para quem blasfemar contra Jesus Cristo haverá perdão. Mas contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que Deus fala isso na palavra de Deus? Por quê? Porque esse Espírito de Deus vem sobre os profetas, sobre as profetisas de Deus, veio sobre Isaías, como eu falei aqui nessa palavra que nós lemos, as profecias veio através do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele desce aqui na terra através do seu Santo Espírito para falar conosco. Ele usa as bocas dos profetas e profetizas para falar conosco. Mas aí o povo se ensoberbece, não ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E não acredita nisso, que Jesus está voltando, que é a tribulação, que é Apocalipse, apesar que muitos repórteres aí que estão já trazendo essas notícias, já estão falando que é Apocalipse, eles já estão crendo, eles mesmos já estão pregando. O jornalismo já está pregando também a palavra de Jesus Cristo, oh, glória a Deus. Os repórteres estão falando Apocalipse. Até aqueles que não são crentes, que não são cristãos, estão falando do Apocalipse aí, ó. Deus está falando, o Espírito Santo, Deus está usando até a boca das pessoas que não conhecem Jesus. Está falando Apocalipse na Índia, Apocalipse lá na Itália, na Espanha, em Portugal, Apocalipse em tal lugar.
Então Deus está falando. Quando as pessoas não ouvem as visões aqui, não ouvem as visões dos profetas que Deus está trazendo, aí ela vai ligar os jornais, o repórter está falando a mesma coisa do Apocalipse, outras pessoas na internet estão falando a mesma coisa. Então Deus está trazendo o Espírito Santo de Deus dele para estar falando. Mas quando uma pessoa se ensoberbece e não acredita naquilo que o Espírito Santo de Deus traz, ele não crê nessa visão antes que ela aconteça. Quando ela acontecer, não vai ter mais volta. Aí sabe o que vai acontecer? Aquela visão, a primeira visão que nós tivemos aqui, que eu tive uma visão do inferno. Deus me dava a chave do inferno, eu abria e via aquelas pessoas lá gritando: socorro, misericórdia, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. E aí Jesus falava assim: não tem mais jeito. E Jesus falava isso chorando. E ele falava assim: agora eu não posso fazer mais nada. Por que ele falava isso, que não pode fazer mais nada? Porque antes Deus está trazendo os servos, os profetas e profetisas, através do Espírito Santo, para trazer esse recado. Aí as pessoas ouvem o recado, não creem e continuam nas suas práticas, continuam como se nada tivesse acontecendo. Não, é só a natureza se rebelando. Não, é isso. A NASA falou que é isso, a NASA explicou que é isso que aconteceu. A NASA sempre tem uma explicação para tudo. Eu quero saber, quando ela vê Jesus voltando nas nuvens, o que a NASA vai falar para o povo, né? Quando ela vê Jesus lá nas nuvens falando: vem agora, bendito do meu Pai, assenta-te à minha direita. Eu quero ver qual que vai ser a desculpa da NASA. Qual que vai ser, como a forma que a ciência vai decifrar isso. E agora, a igreja vai subir, a igreja subiu. A NASA ficou. Eu sei que tem gente da NASA que vai se converter, que Jesus vai realmente tocar aí através do Espírito Santo. Eu sei que tem cientista, tem céticos que não acreditam em Deus, que eles vão ser edificados por essa palavra e eles vão crer nessas visões que nós estamos trazendo através do Espírito Santo de Deus. Eles não vão blasfemar contra o Espírito Santo. Mas infelizmente a gente sabe que a multidão não vai para o céu. A multidão vai para o inferno. Infelizmente. Mas nós sabemos que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Nós temos que crer antes que as visões aconteçam, para que quando acontecer nós estejamos solidificados nessa rocha de Jesus Cristo, como nós falamos aqui no início. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Boa madrugada, Fernando, obreiro abençoado. Seja bem-vindo. Oh, glória a Deus, meu intercessor abençoado, homem de Deus, um homem de oração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos e queridas, então Deus falava assim: eu vou trazer esse terremoto magnitude 4 sobre o Brasil. Mas se não adiantar, aí eu vou permitir um terremoto de magnitude maior. Ou seja, essa magnitude... O primeiro, Deus não me mostrava pessoas sendo prejudicadas. Se vai acontecer, não sei. Mas eu não posso falar o que eu não vi. Eu não vi mortes nesse terremoto de magnitude 4. Não vi. Mas o outro que Deus falava que se o povo não converter através do terremoto de magnitude 4... O outro eu via muitas pessoas mortas. Muitas pessoas mortas. Então, que nós venhamos crer nessas visões antes que elas aconteçam. Quando elas acontecer, porque elas vão vir. Vão vir. Aí nós vamos estar edificados sobre a rocha do Senhor Jesus. E vamos falar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos edificados sobre a sua rocha, nós cremos nos sinais que o Senhor tem trazido e nós esperamos ansiosos a sua volta. Amém? Mas se nós não cremos nessa profecia, o que vai acontecer? Quando elas acontecerem, aí não vai ter mais jeito. Aí não vai ter mais jeito. Porque aí vai vir, nós podemos perder a nossa vida e aí nós vamos ter morte eterna, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Então, Deus tem trazido essas palavras fortes aqui, essas visões, esses sinais, e tem acontecido para que a gente saiba que é o próprio Deus que está falando aqui nessa live da madrugada
Ele mesmo está falando e está fazendo. Amém? Então, agora algo muito importante que eu quero trazer aqui também, depois dessas duas visões aqui, gente, pessoal. Na primeira live, se não me engano, tem mais de um mês que eu tenho que começar a trazer essas visões da volta de Jesus, da grande tribulação aqui. E a primeira live que Deus me usou da visão foi falando que agora era tempo de guerras, agora era tempo das guerras. Fala para o meu povo. Aí, quando foi hoje, no final dessa visão do terremoto, Deus falava a mesma coisa. Aí Deus me mostrava a live, a primeira live. Se você voltar lá depois na primeira visão, você vai ver Deus me usando para falar isso. Agora é tempo das guerras. Agora é tempo de guerra. Fala para o meu povo. O que mais me chamou a atenção foi que todas as visões até agora, Deus tem falado. Fala para o ímpio se converter. Fala para o obreiro, para o missionário, para os bispos que estão em pecado, para os apóstolos que estão em pecado, para as pessoas, para os pastores que estão brincando com o altar de Deus, as pessoas que não querem crer, para os céticos, eu vou mandar isso. Tá, tudo isso Deus tem falado para as pessoas se converter e arrepender dos seus maus caminhos. Amém? Só que o que mais me chamou a atenção foi que nessa visão específica do tempo de guerras, Deus falou assim, ó, fala para o meu povo. Então, essa visão aqui das guerras, Deus falou, essa visão das guerras é para o meu povo. Só que Deus, ele não fala tudo. Quem é bom entendedor, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus falava, é tempo das guerras, fala para o meu povo. A única visão que Deus falou para me avisar para o povo dele, para a igreja dele, foi essa aqui. As outras eu tenho falado, ó, você vai evangelizar, você vai compartilhar com as pessoas que não creem, isso. Mas essa visão da guerra, Deus tem falado, fala para o meu povo. Então, como eu disse, como a gente sempre fala, a palavra fala isso, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele traz a visão, até Isaías trouxe essa visão, mas Isaías não sabia quem era esse homem que ia vir, que é Jesus hoje. Hoje a gente sabe que é Jesus, mas Isaías, quando trouxe a visão, não sabia quem era esse homem aqui do Isaías 28. Ele trouxe a visão, mas não sabia que era Jesus, esse homem poderoso que viria sobre a terra. A mesma coisa eu estou trazendo essa visão aqui, mas Deus não me revela 100%. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele falou, especificamente essa visão das guerras, ele falou, agora é tempo das guerras, fala para o meu povo. Então, voltando no primeiro texto que nós trouxemos aqui na base dessa palavra de hoje o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, a Bíblia é uma arma poderosa. Nós aprendemos nela a orar, jejuar. Através das escrituras nós aprendemos a ser direcionados no nosso dia a dia. Em como nós vamos agir antes de acontecer algo, nós já sabemos como nós vamos agir através da palavra de Deus. E quando vier qualquer coisa sobre a nossa vida, uma pessoa que está edificada sobre essa rocha, amém? Ela sabe o que ela vai fazer. Então, especificamente, a visão das guerras, Deus falava, fala para o meu povo. A primeira guerra que eu estava pensando sobre essa visão, foi a que eu mais fiquei pensando aqui, por isso que eu nem me arrumei hoje, não passei sombra. Falei, não, eu vou parar, não vou nem me arrumar direito, vou parar para me meditar nessa visão aqui que Deus falou para mim. Porque a maioria das visões Deus traz aqui em cima da live e eu tenho que trazer algo aqui, uma base para você, para que você se oriente. Não posso trazer qualquer besteira. Aí eu parei e fiquei meditando. Por que Deus falou, é tempo das guerras, fala para o meu povo. A primeira guerra, nossa, Marcilei, glória a Deus, aleluia, boa madrugada, Deus abençoe poderosamente a sua vida, seja bem-vinda, minha querida, minha missionária, evangelista, filha. Eu fico tão feliz quando eu vejo meus filhos aqui, gente, eu passo um filme assim na minha cabeça. Eu lembro do dia que vocês chegaram na igreja,
a história de vocês, o testemunho de vocês, eu lembro de tudo. Vocês acham que eu não lembro? Lembro de tudo. Amém? Glória a Deus. E eu sou como aquela mãezona, né? Que lembra de tudo, que sente saudade, que dá vontade de chorar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que bênção. Amém? Então, querida e querido, aí eu comecei a meditar sobre isso. Eu falei assim, meu Deus, tempo de guerras fala para o meu povo. Deus podia ter falado assim, tempo de guerra fala para a terra. Não. Como Deus tem falado das outras visões, fala para a terra que vai acontecer isso, né? Mas só que nessa visão das guerras, Deus tem falado, é tempo de guerras, fala para o meu povo. Aí eu fiquei meditando sobre isso, que Deus repetia falando só isso para mim. Aí eu sentei aqui e comecei a meditar. A primeira guerra que nós sabemos que nós temos que guerrear, qual é? Quem pode responder aí para mim? Qual é a principal arma do cristão? Amém? Qual a principal arma do cristão para ele guerrear? Você sabe? Responde aí. Quem pode responder para mim? Eu acho que o povo só comenta aqui nessa live e depois vai dormir e faz de conta que está acordado. Eu estou aqui pregando. Você que está acordado, desperta, Tuque Dogs. Você que está acordado, responde aqui para mim. Qual a maior arma que o povo de Deus conhece para guerrear? Ah, glória a Deus, aleluia. O discipulado valeu a pena. O discipulado está assistindo efeito, amém? Glória a Deus. Então, se Deus falou assim, se é tempo de guerra, fala para o meu povo, Deus não falou para a terra, Deus falou para o povo dele. A primeira guerra do crente, do povo de Deus, é a oração. Aleluia, glória a Deus. A oração. A oração. A segunda arma da guerra é qual? A segunda arma da guerra do povo de Deus é qual? O mais interessante e abençoado é que eu discipulei meus filhos, né? Meus filhos respondem certinho, amém? Glória a Deus. Eu discipulei meus filhos, amém? Não para minha honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós discipulamos esse povo, amém? Glória a Deus. A segunda arma do povo de Deus é o jejum. Aleluia. Glória a Deus. É o jejum. Amém? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque essa visão das guerras, Deus falava para mim. É tempo de guerras, fala para o meu povo. Então, essa visão das guerras é especialmente para o povo de Deus. Eu não sei o que Deus está trazendo aqui, através dessa visão, porque Deus não fala tudo, Deus não revela tudo para o profeta. Mas Ele falou, fala para o meu povo das guerras. Então, querida e querida, você vai trazer essa parte da guerra para você, e vai guardar e vai começar a guerrear em oração e jejum forte. Você que ainda não está, você vai guerrear. Você que já está, faça um jejum maior, ore mais tempo, porque a oração, ela traz a oração é o nosso diálogo com Deus. Como é que a apóstola sabe de tudo isso aqui que vai acontecer, que Deus está trazendo para você esse recado? Eu vou orar, eu falei, eu vou orar. A minha oração não é aquela, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, lá, me dá uma casa, um carro. É claro que a gente pede muitas coisas que a gente precisa, nossas necessidades, para o nosso papai que cuida de nós. Nós pedimos para ele, para o nosso papai. Mas só que o período de oração é um diálogo com Deus. Quando você vai conversar com alguém, você não só fala, você também ouve. Então a oração também é para ouvir as instruções de Deus. Então, fala para o meu povo das guerras, é você orar e você estar em comunhão constante com Deus através da oração. E aí, a oração é um diálogo com Deus. O diálogo você tanto fala como também ouve. E muitas vezes, na maioria dessas vigílias da madrugada, eu mais tenho ouvido do que falado ou pedido alguma coisa. Eu tenho dado lugar para que Deus fale comigo. Fale comigo e fale com você através da minha vida.
Então, a oração é muito mais ouvir do que falar. E Deus tem falado isso. E através dessa oração, Deus vai trazer essa comunhão. Você vai ter essa comunhão e certificado e saber como é que você vai agir, como é que vai ser. Amém? Então, não é nada de graça, pessoal. Quem me conhece sabe que não é de graça. Deus me dá essas visões aqui. Eu pago um preço muito alto de oração, de jejum, de muitas horas de oração e jejum. E a arma do jejum, ela é para você se fortalecer. Para você se fortalecer. Porque o jejum mata a carne. A carne, ela tem medo. A carne, ela grita. A carne, ela fica doente. A carne, muitas coisas acontecem com a carne. Porque a carne não converte. É por isso que a gente vai ter um corpo glorificado quando Jesus voltar. Então, o jejum é para matar a carne. De tudo que acontece com ela. E a oração é para que a gente venha ter um diálogo com Deus de falar e de ouvir a voz de Deus. Então, o bom entendedor, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, eu tenho certeza que Deus tem edificado a nossa fé, tem trazido força e visão através dessas visões que Ele tem trazido aqui, e tem nos fortalecido mais ainda quando a gente vê se cumprindo, porque a gente vê que realmente é o próprio Deus que está falando aqui nessas lives da madrugada. E a gente também fica muito grato, porque a gente vê um cuidado e uma misericórdia, um amor muito grande que Deus tem na nossa vida, de nos avisar antes que as coisas aconteçam, para que a gente esteja preparados, armados. Então, não faça como aquele povo de Oséias 4:6. Não padeça por falta de conhecimento. Se mergulhe nas escrituras, porque a rocha de Jesus... Não tem como eu falar assim, ó, estou guardado na rocha de Jesus Cristo, se você não conhece a palavra de Deus. Entendeu? Por quê? Por que, apóstolo? Porque lá em João 1 fala assim, ó, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é o que? A palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Lá está falando de Jesus Cristo, que a palavra é Jesus Cristo. Então, aí quando fala João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, está falando também da mesma coisa. A palavra, Jesus Cristo, é a mesma coisa. Não tem como você falar, sou seguidor de Jesus Cristo. Você não conhece a palavra? Você está fazendo o quê? Você não conhece a palavra? Está seguindo o quê? Você não conhece. Não tem como você seguir o que você não conhece. Não tem como você estar firmado sobre essa pedra angular, essa rocha, esse homem poderoso que Deus fala em Isaías 28, se você não conhece a palavra. Aí você vai falar da boca para fora, mas na verdade você não vai saber nem como falar, nem como agir, nem como fazer nada, nem como pensar. Porque antes de agir, de falar, primeiro a gente pensa. O que é que a gente pensa quando a gente conhece a palavra? Quando a gente realmente está se firmado na rocha de Jesus Cristo, a gente pensa, qual que vai ser a minha atitude nessa situação? Aí você vem, o Espírito Santo te traz a palavra na sua mente para que você possa ter atitudes corretas e continuar sobre essa rocha de Jesus Cristo. Continuar nesse caminho que é o próprio Jesus Cristo. Continuar se firmado nessa palavra que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, querido e querida, que você possa ser firmado nessas visões, nas palavras, na palavra de Deus, na arma do povo de Deus, que é oração, que é jejum. E pregue essa palavra, compartilhe com o maior número de pessoas. Eu estou compartilhando aí no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, tá aí o link no início aí do Face. Você vai clicar aí, já vai sair lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal, convide outras pessoas para se inscrever. Todo o meu material eu estou deixando lá. As agendas que eu vou fazer agora eu vou estar deixando lá. Quero também falar que eu estou aberta a agendas em qualquer igreja. Ainda que eu esteja hoje na Mundial, eu estou aberta para estar pregando em todas as igrejas onde o Senhor Jesus me levar para pregar a palavra de Deus. Então, você que é pastor, missionário, bispo, apóstolo, que quer levar eu na sua igreja, no seu evento, para me trazer não só essas visões, mas a palavra de Deus, eis-me aqui. Amém? Glória a Deus, para estar trazendo esse evangelho de Cristo Jesus. Você vai compartilhar essa live para estar deixando as pessoas avisadas. E também ser um evangelista. Amém? Glória a Deus, uma boca de Deus na terra para evangelizar esse povo aí, que precisa ouvir a voz de Deus, que precisa realmente ser avisado para não padecer por falta de conhecimento.
Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero que você traga sua água para nós estarmos orando. Você que não trouxe, que esqueceu de trazer aí, você vai, depois que eu concluir essa live, se não der tempo, se você, talvez dá tempo de você correr lá rapidinho pegar a água. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar e consagrar essa água aqui. Essa água aqui, Deus falava que era a água do fortalecimento. O que simboliza a água na palavra? A água aliás, a água na Bíblia simboliza a palavra de Deus. Então Deus falava que essa água aqui, Ele ia trazer o fortalecimento através dessa água sobre essas coisas que vão acontecer. Amém? Glória a Deus. Então essa água, quando nós bebemos, vai trazer o fortalecimento. Amém? Então vamos consagrar essa água e vamos falar com Deus para concluir aqui essa live. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Pai querido e santo, nós estamos aqui consagrando essa água que simboliza o fortalecimento que o Senhor está trazendo para a tua igreja, para o teu povo. Ó meu Pai, e o fortalecimento para essa pessoa que hoje faz uma aliança com o Senhor, essa pessoa que ela não vai blasfemar contra o teu Santo Espírito, mas antes que aconteça a visão, ela vai crer. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja alcançada através dessa palavra, ó meu Deus, que ela ouviu, e que essa água vai simbolizar essa palavra que ela ouviu. Quando ela beber, ela vai saber como agir. O Senhor vai fortalecê-la para orar, para jejuar, para mergulhar na tua palavra, está firmado nessa rocha que é o Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, consagra essa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por essa pessoa que tem uma necessidade diante do Senhor, que ela veio aqui, ela ouve essa palavra, creu nessa visão, mas ela tem uma necessidade cotidiana, meu Pai. Toca agora essa pessoa que precisa de cura, toca essa pessoa com cura, essa pessoa que precisa de uma porta aberta, toca essa pessoa com portas abertas, essa pessoa, papai, que precisa de algo, meu Pai, hoje, uma providência hoje, alcança essa pessoa com a grande providência, com um grande sinal do Senhor, com um grande milagre, que ela possa dizer só o Senhor é Deus. Essa pessoa que está orando numa fotografia de alguém que está enfermo, uma pessoa que está desenganada dos médicos, uma pessoa que está na UTI, ó meu Deus, uma pessoa que ela precisa de salvação, de libertação, alcança agora essa fotografia dessa pessoa. Vai onde eu não posso ir e toca onde eu não posso tocar. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja alcançado através dessa live, que o meu Deus onipresente alcança aí. Deus abençoe a sua vida. Eu estou gostando muito de ver meus filhos aqui comigo. Continue aqui comigo. Amanhã, às 3 horas da madrugada, estaremos aqui mais uma vez, trazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus quiser trazer aqui. Amém? Eu vou concluir essa live, mas eu continuo em oração pela sua vida, pelos seus projetos, pela igreja do Senhor Jesus. E até amanhã, se o nosso bom Jesus permitir.